É isso, minha gente. Mais um mês de 2025 chegando ao fim. Chegamos ao fim do mês de outubro e, última sexta-feira, Antônio Lavareda, sociólogo, cientista político, maior especialista em eleições do Brasil, se junta a nós aqui no nosso quadro. Lavareda, meu boa tarde para você. Queria já começar trazendo o nosso índice CNN aqui para a tela, que é um agregador feito pelo IPESP Analítica, pega todas as pesquisas que medem a aprovação e desaprovação do governo Lula, tiram uma média mensal. Estamos há um ano agora, né? Outubro de 2025, há um ano das eleições presidenciais. E o destaque aqui é que depois deste passar pelo seu pior período neste ano, passando, né, no saldo negativo ali, como o correntista que não consegue cobrir ali as despesas com o que recebe, o jogo chega agora a um ano das eleições zerado. Só que isso está ocorrendo, Lavareda, nesse contexto de muita exposição da mega operação do crime organizado no Rio de Janeiro. Será que pode mexer um pouco com esses indicadores? O que você nos traz? O que explica essa tendência de recuperação da imagem do governo, Lavareda? Olha só, boa tarde em primeiro lugar, Yuri, boa tarde, Débora, os espectadores da CNN. Como você diz, a ogiva fechou, não é? Zero. Menos 13 em março e o movimento ascensional da curva em verde aí da aprovação e concomitante o declínio da desaprovação nos traz agora a esse ponto, zerado, como você disse. O que é que levou o governo a esses ganhos entre setembro e outubro? Esse pequeno ganho, mas importante, né? Sobretudo numa situação irregular, linear. Os principais fatores no mês de outubro que contribuíram para isso foi o rechaço a Trump, a continuidade disso, e a reação do governo, as iniciativas de reagindo ao tarifaço. Isso é importante. Lembrar que as últimas pesquisas de outubro, nenhuma delas foi realizada depois, não só da mega operação do governo do Rio de Janeiro na terça-feira, mas também todas elas foram realizadas antes do encontro da Malásia. Então, nem puderam medir o que teria contribuído positivamente para o governo Lula, o encontro da Malásia, digamos, a continuidade da química com o presidente Trump e muito menos, porque com grande repercussão, o ocorrido na terça-feira naquela mega operação. As próximas pesquisas vão apontar isso e à frente, em novembro, desde logo, nós já podemos apontar alguns fatores que com certeza tem o potencial de mexer nesse gráfico, Yuri. De um lado positivo, potencialmente positivo para o governo, nós teremos COP30, o governo está investindo todas as suas fichas na agenda COP30, positiva, né? Uma agenda que pode ser super positiva e o avanço da negociação. Espera-se nas próximas semanas, aí dentro do mês de novembro, alguma negociação efetiva com o governo Trump. Do lado negativo, para a oposição explorar o aprofundamento de alguma repercussão dessa questão da violência no Rio, que, como você disse, unificou o campo da direita e deu um discurso do qual os governadores desse campo estavam extremamente necessitados, Yuri. Então, olha, fica com essa imagem aqui, né, como disse o Lavareda, da ogiva se fechando, né, que vem aqui como se fosse a ponta de um foguete, para a gente passar para a nossa próxima tela, porque nos dá algumas pistas e aqui a gente está contando com dados da Datrix, a consultoria que também todo mês faz o ranking mensal dos presidenciáveis, o IDP, Índice Datrix de Presidenciáveis, mede o desempenho deles nas redes. E desde terça, Lavareda, a gente tem visto esta mega operação do Rio de Janeiro ser o grande assunto do debate e se transformar em um campo de batalha político-eleitoral, a despeito de todos os envolvidos, os governadores, os ministros, as autoridades de segurança pública negarem que há essa disputa, mas é um fato. Há uma disputa por votos em meio a toda esta operação e esses números da Datrix nos ajudam a entender isso. Mais 124 milhões de pessoas alcançadas, quase 125 milhões alcançadas aí nesse período de 72 horas, Lavareda. E aí o João Paulo Castro, que é o CEO da Datrix, nos dá o número consolidado aqui até hoje, a maioria das mensagens desfavorável a Lula e aqui 43,5% com apoio às ações do governo federal. Mas, num primeiro momento, João Paulo Castro nos explicou que chegou a 70%, 7 em cada 10 conteúdos
contrários ao governo federal, mostrando uma fragilidade do governo nessa área de segurança. Talvez isso explique ali o quanto esta maré de questões relacionadas à segurança pública e à violência pode ser uma que é mais favorável ao discurso da oposição do que a do presidente. E alguns governadores, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, além do próprio Cláudio Castro, estão tentando surfar essa onda, Lavaredo. É verdade, fizeram a reunião no Rio, que foi uma jogada de marketing muito importante. Aliás, falei em jogada de marketing, o nome do consórcio foi absolutamente infeliz, não é? O governador do Santa Catarina que teria criado o nome do Consórcio da Paz. Numa situação dessa, não é, para envelopar um conjunto de sugestões que os governadores dão de mais contundência no combate ao crime, Consórcio da Paz é um nome, digamos, no mínimo, inadequado. Essa questão já está adquirindo, do ponto de vista das redes, um certo equilíbrio, como você vê. Isso é ratificado pela pesquisa do Atlas, divulgada hoje, que a CNN já divulgou hoje. Entre esses números de aprovação e desaprovação já ficam numa relação menos negativa para o governo, embora ainda negativa. E é muito difícil nós imaginarmos, e isso é importante para o espectador levar em conta, que a questão da violência, do combate ao crime organizado, venha a ter centralidade no ano que vem. E o nome do nosso quadro é 2026, já começou. Mas essa questão dificilmente terá centralidade nas eleições do ano que vem, pelo menos ao nível presidencial. E nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Exato. Claro, e há uma consciência razoável, né, da população de atribuir aos governadores, aos governos estaduais, maior responsabilidade, maior ação direta no enfrentamento da segurança. E até por isso que esses governadores têm adotado o discurso, o mote da segurança pública como uma pauta para fazer o enfrentamento político com Lula. A grande questão é que o governo federal tampouco vai deixá-los nadando sozinho nessa raia. O ministro Fernando Haddad falando hoje sobre enfrentamento das finanças do crime. O ministro Ricardo Lewandowski falou, desde a terça-feira, tem se posicionado a esse respeito. O governo federal tampouco sabe que tem aí não pode deixar, da mesma forma que Trump se tornou um assunto bom para Lula, não pode deixar o combate à segurança se tornar um assunto bom para a oposição. E a esquerda brasileira, também em outros países, mas vamos centrar no Brasil, tem na questão da segurança, do combate à violência, uma vulnerabilidade histórica, um calcanhar de Aquiles, como você diz. Mas o cidadão, ele entende mais ou menos as órbitas, não é? Quem é responsável, as competências, como se estabelece. Eu mencionei a pesquisa do Atlas de hoje. Lá, numa das questões, está colocado o seguinte: quem é o maior responsável por combater o crime na sua cidade? Parece arredondando, não é? Porque os números, esses decimais que alguns pesquisadores nossos usam, só serve para preencher a nossa mente com excesso de números. Arredondando, governo do Estado, 46%, prefeituras, 11%, governo federal, 2% e todos somados, 43%. Ou seja, o governo federal é importante, mas quem tem a principal, sobre quem repousa a principal expectativa da população no combate ao crime é sobre os governos estaduais, Yuri. E aí, bom, o Lavareda mencionou, dificilmente a segurança pública toma a centralidade no debate político ali nacional e a gente sabe, a economia acaba sempre tendo peso quando se fala de disputa pelo Palácio do Planalto. E aí, Lavareda, para a gente ir para a nossa próxima tela, você nos traz dados de duas perguntas de pesquisas recentes, feitas nesse caso aqui pela Quest, que ajudam a mostrar oportunidades e ameaças na campanha à reeleição de Lula e caminhos que podem eventualmente ser trilhados para a oposição. Queria que você nos destrinchasse aqui esses dois números. Olha só, Yuri, nós trouxemos, como você disse, esses dados, 2 gráficos de pesquisas da Quest. Aqui o grande problema do governo. O Brasil está indo na direção certa ou errada. Um errado, 56 pontos sobre 36, uma diferença de 18 pontos. Uma preocupação. A maioria dos brasileiros... 20, né? 20, 36, 18 pontos, não é? 18 pontos é a diferença. Sim. A diferença. Então... Não, 20 pontos mesmo. 20, eu estava vendo 54 insistentemente. Então, você vê aqui, o grande problema que o governo tem é que o brasileiro, a maioria deles, ainda não entendeu o significado do Lula 3. O governo não foi capaz ainda de mostrar qual é o significado e apontar, disse, olha,
consoante nosso trabalho, nós estamos avançando na direção correta, porque nosso objetivo é esse, então nossas ações conduzem a ele. A população não percebeu isso, isso é a grande vulnerabilidade e no ano que vem, obviamente, isso vai ser um problema de bom tamanho para a reeleição do presidente. O que é que tem de positivo nesse momento, nessa pesquisa também da Quest? A expectativa da população, o otimismo é majoritário em relação ao ano que vem. 43% dizem que a economia vai melhorar, contra 35%, uma diferença de 8 pontos. Aí é 8 pontos mesmo. Aí é 8 pontos mesmo. Então, esse otimismo da população que poderá vir a ser reforçado por dados objetivos. Hoje, por exemplo, nós tivemos mais uma PNAD do IBGE. O que é que essa PNAD apontou? Apontou que nós temos hoje o menor nível de desemprego, 5,6, né? Um recorde, repete um recorde histórico. Nós tivemos também um aumento recorde da massa salarial e o rendimento médio mensal das famílias também é o maior da série histórica. Então, notícias boas que podem alimentar essa variável. Mas fica faltando a população conectar uma coisa com outra e esse é o desafio do governo federal, do governo Lula para o ano que vem. Yuri, porque, como eu dizia e você reforçava, é nessa dimensão, na dimensão da economia, que vai ser resolvida, mais uma vez, uma eleição presidencial. Tivemos eleição na Argentina recentemente, o que é que foi o fator decisivo? A economia. No caso, o interesse dos argentinos, a necessidade em contarem com o apoio do presidente Trump, né? E o financiamento que fez ao Tesouro daquele país. No ano que vem... E lá, no caso, favorecendo o campo de Javier Milei, né? Favorecendo o seu aliado, o presidente Milei. No ano que vem, a grande questão que vai estar ao fundo da discussão da campanha eleitoral é o seguinte: quem é que tem melhor capacidade de fazer o Brasil crescer? Porque é isso que todas as pessoas querem, Yuri, em última instância. Os muito desvalidos, os miseráveis, querem pelo menos se tornar pobres. Os pobres querem ascender a situação de classe média. A classe média quer se transformar em ricos, em milionários. Os milionários querem ser bilionários. E os bilionários olham para o Elon Musk e querem ser trilionários, Yuri. Pois é, mesmo aqueles, né, o Michel Alcoforado, que tem um livro recente que mostra isso, né? Mesmo aqueles que estão no topo da pirâmide acham que tem gente sempre acima e que almejam isso. E aí, acho que bem rapidamente, Lavaredo, o desafio para o governo, e para qualquer governo, não só o atual, é mostrar o quanto a melhora que as pessoas esperam para o ano que vem vai ser por decisões tomadas pelo governo ou o quanto as pessoas estão percebendo que isso é por iniciativa própria. Isso talvez seja um dos desafios que ficam mais nítidos naqueles microempreendedores, nos autônomos, nos motoristas de Uber, por aí vai, que é uma categoria que tem sido difícil para o governo de conversar. Exatamente. Todos, como eu disse há pouco, querem crescer na vida. E o papel do governo, o desafio para o governo é mostrar o quanto ele está contribuindo e poderá vir a contribuir mais com esse crescimento das pessoas de todas as camadas sociais, Yuri. É isso, minha gente. Este é Antônio Lavareda, sociólogo, cientista político, maior especialista em eleições do Brasil, que todo mês vem com a gente aqui no nosso quadro, que afinal de contas 2026 já começou. Lavareda, em novembro estamos juntos novamente. Até lá, Yuri. Obrigado.